No dia 20 de março de 1995, o metrô de Tóquio se tornou palco de um dos ataques biológicos mais chocantes da história japonesa. Esse ataque feriu mais de 6.000 pessoas e causou a morte de 13 passageiros. Esse é Shizuo Matsumoto, fundador e líder da seita religiosa Aum Shinrikyo, que começou como uma escola de yoga que muitas pessoas consideravam inofensiva, mas em apenas alguns anos se tornou a maior seita criminosa do Japão, responsável por diversos incidentes que aterrorizaram a população. Shizuo Matsumoto nasceu no dia 2 de março de 1955 na cidade de Atsushiro, localizada na província de Kumamoto, sendo o quarto filho de uma pobre família de fabricantes de tatames. Ele nasceu com glaucoma infantil, o que fez com que ele perdesse toda a visão do seu olho esquerdo e ficasse quase cego do seu olho direito. Por causa dessa condição, ele não conseguia executar o mesmo trabalho que sua família, e foi obrigado a viver em uma escola para cegos quando tinha apenas 6 anos de idade. Mesmo jovem, Matsumoto já demonstrava ter aspirações influenciadas por abuso de poder em cima de outras pessoas. Ele descobriu uma maneira de ganhar dinheiro, tirando vantagem de outras crianças, já que era tratado como um rei, por ser o único aluno da escola capaz de enxergar. O que, na minha opinião, teve uma grande influência em como Matsumoto passaria a agir quando se tornasse adulto. Durante sua adolescência, contou para seus colegas que desenvolveu uma fantasia sobre governança e que tinha aspiração de comandar o Japão. Shoko Egawa, autora de uma biografia crítica de Shizuo Matsumoto, sugeriu que ele era obcecado por poder e dinheiro, e até sua formatura no ensino médio teria juntado um total de R$150 mil. Em 1973, ele se candidatou para estudar política na Universidade de Tóquio, mas foi rejeitado. Então, decidiu começar a estudar acupuntura, uma medicina tradicional chinesa, que era uma carreira comum para os cegos no Japão, e abriu uma loja de medicina nos subúrbios de Tóquio, onde ele vendia drogas não regulamentadas e poções caseiras, que afirmava poderem curar qualquer coisa. Em 1982, foi condenado a pagar uma multa no valor de 200 mil ienes, por estar praticando farmácia sem licença e vendendo medicamentos falsos e não regulamentados. Depois deste período conturbado, Matsumoto começou a demonstrar um grande interesse em religião, e dedicou seu tempo livre ao estudo de diversos conceitos religiosos como astrologia chinesa, taoísmo, budismo e cristianismo. E também começou a praticar técnicas de yoga e meditação, se tornando um excelente mestre no controle da arte da respiração. Em 1984, fundou a empresa Aum e começou a dar aulas de yoga e meditação na sua escola chamada Aum Shinsen no Kai, que posteriormente mudou de nome para Aum Shinrikyo, que em português significa Verdade Suprema. Suas aulas eram realizadas em um pequeno apartamento de 1 quarto na cidade de Shibuya, localizada na região metropolitana de Tóquio. E para cortar os laços com sua família de origem plebeia, resolveu mudar seu nome para Shoko Asahara, considerado um sobrenome de origem nobre no Japão. Após isso, fez diversas viagens para a Índia e Nepal, para estudar o hinduísmo e budismo, e voltou ao Japão com diversas fotos com os lamas mais importantes, incluindo o Dalai Lama. Isso fez com que Asahara se retratasse como uma autoridade religiosa respeitada internacionalmente, e isso seria extremamente importante para ganhar visibilidade na mídia e tornar sua escola de yoga bem-sucedida. À medida que a cultura popular do Japão crescia, Asahara começou a adotar métodos para recrutar mais japoneses fiéis, focando especialmente no público mais influenciável. Ele publicava seu recrutamento em mangás e revistas da cultura popular, consumidas pelo público mais jovem, e escreveu um livro em 1988 chamado Iniciação Suprema, onde ele declarava ser Cristo e anunciava que seu trabalho era assumir os pecados do mundo. Shoko Asahara afirmava ter sido enviado à Terra por Deus e acreditava ter habilidades sobrenaturais como leitura da mente e levitação. Ele pregava sobre uma profecia do fim do mundo, com uma terceira guerra mundial que seria iniciada pelos Estados Unidos,
onde afirmava que somente aqueles que se juntassem a ele em seu grupo sobreviveriam. Seu número de seguidores já havia crescido para mais de 3.000 membros, e a Sahara já havia acumulado mais de 480 milhões de ienes, que hoje é o equivalente a mais de 15 milhões de reais. E com esse dinheiro, construiu complexos residenciais, onde ele forçava seus seguidores a morar. Eles eram influenciados a comer o mínimo possível, dormir no máximo 3 horas por noite e não trocar de roupas, já que a sujeira era considerada uma virtude. Chocó Sahara vendia garrafas do seu próprio sangue por 40 mil reais, que eram utilizadas em um ritual de iniciação, e também vendia mechas de seu cabelo e águas de seu banho como itens considerados sagrados. Alguns dos fiéis disseram ter pago até 12 mil reais pela injeção de uma substância desconhecida, também utilizada durante os rituais. Tudo isso para renunciar ao materialismo e alcançarem a iluminação que ele tanto prometia. Para os potenciais membros, o processo de iniciação da seita girava em torno de amplificar os medos da pessoa e elevar a Sahara a um status semelhante ao de um deus, com diversas técnicas de lavagem cerebral que eram usadas para isolar e doutrinar a pessoa. ただその父は私自身あるいはいろんな他の弟子が確かに目撃してきたようにそういう経典に記されているいろんな聖者としての条件達成項目ですねそういったものはやはりそれで備えられている方ですので経典をベースに置く限り朝原その父は文字通りの聖者であると。 A privação do sono e também o uso de drogas psicodélicas eram frequentemente utilizados para provocar experiências sobrenaturais. Alguns recrutas eram obrigados a ficar confinados em pequenas salas onde eram forçados a assistir horas de filmagens mostrando agressões e assassinatos. Depois, o mesmo recruta era convidado a sentar em posição zen e meditar ouvindo sons hipnóticos para criar a sensação de estar renascendo. Alguns membros relataram pagar mais de 10 mil ienes por mês, cerca de 330 reais, para usar um equipamento especial na cabeça, que acreditavam sincronizar suas ondas cerebrais com a de Sahara. Esses acontecimentos mostravam os primeiros passos que a seita tomou para começar a desviar das regras da sociedade, e isso piorou quando um incidente causou a morte de um dos seus membros. Um fiel morreu afogado durante um dos treinamentos rigorosos realizados pela seita. Tendo em vista que isso poderia ter graves consequências, a Sahara orientou seus seguidores a esconderem a sua morte, já que neste momento eles lutavam pelo reconhecimento como uma organização religiosa oficial. Para se livrarem de qualquer pista, o corpo dele foi cremado em um altar, que era usado para queimar frutas e vegetais como oferendas para os deuses. No entanto, uma mentira leva a mais mentiras, e ocultar a morte de um dos seus membros começou a esgotar a sanidade de outros. Quando o fiel demonstrou sua intenção de deixá-los, questionando a forma de como estavam lidando com esse incidente, a Sahara decidiu ordenar seus seguidores mais próximos para silenciá-lo. E foi neste momento que Aum Shinrikyo cometeu seu primeiro assassinato. No ano seguinte, o governo metropolitano de Tóquio concedeu à seita a posição oficial de organização religiosa, proporcionando diversos privilégios como isenções fiscais e imunidade a investigações oficiais e processos judiciais. Isso foi um evento significativo nas atividades desenvolvidas por eles, já que após o grupo ser reconhecido, as autoridades não teriam mais permissão de investigar suas atividades religiosas ou doutrinas. À medida que os anos passavam e os novos membros da Aum Shinrikyo se desiludiam, começaram a surgir relatos de que eles estavam sendo mantidos na seita contra sua vontade e sendo forçados a doar dinheiro para o grupo. E como eu falei anteriormente, todos esses relatos eram verdade, mas por causa da sua posição como corporação religiosa, nenhuma investigação oficial podia ser feita. O que fez com que diversos grupos anti-Aum Shinrikyo começassem a se formar no Japão, reunindo pais e familiares de membros da seita, que acusaram Aum de raptar, agredir e assediar seus fiéis. O advogado Tsutsumi Sakamoto foi um dos principais nomes na representação desses grupos.
e decidiu prosseguir com uma ação de classe contra Aum Shinrikyo, afirmando que seus membros foram seduzidos e detidos contra sua vontade, por meio de ameaças e manipulações. Mas enquanto trabalhava em juntar mais provas para prosseguir com essa ação, Sakamoto e sua família desapareceram sem deixar nenhuma informação. Naquela época, ninguém havia ligado seu desaparecimento à seita, mas alguns anos depois, após diversas investigações, a polícia descobriu que vários membros do grupo invadiram o apartamento de Sakamoto. Tsutsumi, Satoko e Tatsuhiko Sakamoto foram atacados e injetados com uma dose letal de cloreto de potássio, que provoca uma parada cardíaca. Então, descartaram seus restos mortais em tambores de metais escondidos em 3 áreas rurais diferentes. Para caso os corpos fossem descobertos, a polícia não iria conseguir ligar os 3 incidentes. Para dificultar ainda mais as investigações, seus pertences da casa foram queimados e jogados no oceano, e seus dentes quebrados para impedir a identificação. O fato de terem sucesso no silenciamento de Sakamoto, sem qualquer resposta do governo, encorajou Shoko Asahara a buscar por ainda mais poder. E com o crescimento da seita ano após ano, ele decidiu se candidatar nas eleições para a Câmara dos Deputados. Em fevereiro de 1990, Asahara e outros 24 membros da seita concorreram a cargos no parlamento, em seu novo partido, Shinrito, que em português significa Partido da Verdade Suprema. Apesar de alguns membros acharem sua vitória impossível por causa da sua falta de experiência política, Asahara conseguiu convencer seus seguidores que estava concorrendo para salvar o Japão. Ele investiu milhões de ienes em uma campanha agressiva que incluía danças e marchas, com seus seguidores fantasiados de Asahara, e ordenou que os membros da Aum Shinrikyo vandalizassem e arrancassem os cartazes de campanha de outros candidatos. Apesar dos seus esforços, Asahara recebeu apenas 1.783 votos, dos aproximadamente 500 mil votos contabilizados. Isso significava que nem mesmo alguns membros de sua seita haviam votado a seu favor. Todos os outros 24 candidatos do partido Shinrito também foram derrotados. Mesmo sem nenhuma evidência, ele afirmava que a contagem de votos foi manipulada e acreditava que deveria ter recebido pelo menos 60 mil votos. Essa tentativa fracassada foi o ponto de virada principal para o grupo, já que Asahara havia falado que se não conseguisse ganhar controle do Estado através das eleições, significava que isso era um sinal de Deus, e ele deveria seguir em frente com seu plano de destruição. Quando Asahara determinou que Aum Shinrikyo deveria matar Sakamoto e sua família, ele perguntou a seus seguidores qual seria o veneno mais letal. E Murai Hideo, membro da seita responsável pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com doutorado em astrofísica, respondeu que seria a toxina botulínica. A mesma toxina que em pequenas quantidades é usada atualmente para fins cosméticos, mas que em quantidades maiores, ainda que muito pequenas, desativa o sistema nervoso. Naquela época, sem a toxina em mãos, acabaram recorrendo a outros meios para assassiná-los. Mas após sua derrota eleitoral, Shoko Asahara ordenou que alguns dos seus seguidores obtivessem Clostridium botulinum, a bactéria que produz a toxina. Com isso, criaram 2 tanques de fermentação e produziram 450 toneladas de um líquido amarelo onde as bactérias foram cultivadas. Aparentemente, a seita não fez esforços para concentrar ou purificar o líquido fermentado, já que embora tivesse uma grande quantidade do produto, ele não parecia ser eficaz. Até mesmo quando o membro escorregou e caiu dentro de um tanque de fermentação, ele quase se afogou, mas não mostrou nenhum sinal de doença. Tomomasa Nakagawa, membro da seita formado em medicina e médico pessoal de Asahara, resolveu testar o material comparando 2.000 ratos, para expor aos efeitos da toxina botulínica que desenvolveram. Mas seus testes não mostraram nenhum efeito tóxico neles. Kenichi Hirose, o especialista em física da seita, responsável pela produção da bactéria, disse que não conseguiram alcançar as condições de cultura específica, e que outras bactérias podem ter contaminado os fermentadores, impedindo o crescimento da Clostridium botulinum. Nakagawa confirmou essa afirmação após encontrar uma bactéria usada para fermentar soja em alguns alimentos tradicionais japoneses na composição do produto.
Apesar desses problemas, eles resolveram modificar 3 caminhões para pulverizar o material em 2 bases navais dos Estados Unidos, no aeroporto de Narita, no prédio da Dieta Nacional, no Palácio Imperial e na sede de um grupo religioso rival. Todas essas tentativas falharam, e felizmente para a Aum, esses ataques passaram despercebidos. A rápida expansão da seita exigia mais instalações comunitárias, e em 1990, usando empresas fantasmas, a Aum Shirikyo comprou 14 pedaços de terra em Nami-no e começou a construir sem as permissões necessárias. Mas os moradores locais ficaram preocupados quando descobriram que Aum estava construindo, devido à publicidade negativa da sua campanha eleitoral e à suspeita pelo caso Sakamoto, e imediatamente ligaram para a polícia, que prendeu 3 dos líderes da Aum responsáveis pelas compras fraudulentas. Essas prisões assustaram os membros da seita a ponto de acreditar que poderiam estar sendo observados pela polícia. Então, desmontaram suas instalações e removeram todos os vestígios de suas tentativas para desenvolver armas químicas e biológicas. Mas isso não seria suficiente para parar a Aum Shirikyo por muito tempo. Shoko Asahara definitivamente tinha uma estratégia de recrutamento em vários níveis que estava alinhada com suas ambições financeiras e políticas. Ele queria que sua seita crescesse a qualquer custo, e para atrair ainda mais membros jovens, criou até mesmo seu próprio estúdio amador de animação. Lançou um anime de 10 episódios, chamado Shoetsu Sekai, onde Asahara conta como ganhou seus poderes espirituais e conseguiu alcançar a iluminação durante sua missão em busca pela verdade suprema. Durante seus primeiros anos, a Aum Shirikyo parecia recrutar somente o público mais fácil de influenciar, mas por causa do sucesso das suas campanhas de propaganda, eles conseguiram recrutar até membros militares do exército do Japão e oficiais de todo o país. Essas pessoas eram vistas como a tropa de combate, que atuavam como combatentes, treinando os outros membros e fornecendo informações internas do governo japonês. A Aum também recrutava médicos, cientistas, advogados e engenheiros, que eram atraídos pelas promessas de Asahara. Funcionários e estudiosos de áreas científicas eram extremamente valorizados por seus acessos a equipamentos, substâncias químicas e documentações valiosas. Algumas fiéis mais jovens recebiam até mesmo treinamento para aparecer na televisão e participar de eventos públicos, com o intuito de passar uma imagem acolhedora e atraente da seita. O encantamento de pessoas da super elite do Japão foi extremamente importante para aumentar a legitimidade do grupo, desenvolver novas táticas de recrutamento, afastar perguntas difíceis de jornalistas e encontrar brechas legais. A partir de 1991, como uma forma de expandir globalmente, a Aum Shirikyo começou a levar suas atividades para a Rússia, e após entrar em contato com o então prefeito de Moscou, Yuri Luskov, abriu sua primeira filial na cidade. Através das divulgações da mídia, principalmente nas rádios, eles alcançaram milhares e recrutavam novos membros diariamente. A Aum cresceu extremamente rápido, trazendo quase 30 mil membros para a seita, um número maior até mesmo que a quantidade de fiéis que já faziam parte dela no Japão. Eles também criaram uma organização chamada Proteção Aum, que tinha como objetivo empregar e manter a lealdade dos membros russos. Essa estratégia tornou difícil para eles deixarem a seita, já que eles teriam que enfrentar o desemprego e rejeição social. Com a expansão da Aum Shirikyo na Rússia, Shoko Asahara começou a criar laços com funcionários de alto escalão do governo, incluindo o ex-vice-presidente Alexander Rutskoy e o chefe do parlamento russo, Ruslan Hasbulatov. A seita também fez conexões com oficiais importantes do país, com um esforço para obter treinamento militar, equipamentos e armas. Em algumas investigações futuras, alguns ex-membros confessaram às autoridades japonesas que eles tinham planos de fabricar 1000 AK-47s, desenvolver armas laser e estudavam até mesmo o desenvolvimento de armas nucleares. A Aum Shirikyo estava se preparando para uma guerra e tinham como objetivo atacar o governo e o povo do Japão. Apesar dos esforços no desenvolvimento dessas armas, eles foram mal sucedidos, mas eles ainda tinham uma segunda opção.
Em 1992, sob a liderança de Seiichi Endo, a Aon Shirikyo retomou o programa de produção de armas biológicas. Desta vez, escolheram produzir Bacillus anthracis, a bactéria responsável pela doença antraz. O grupo construiu fermentadores de tambor de 200 litros, com um formato melhorado se comparado com o que haviam utilizado anteriormente. Esses tambores estavam localizados em uma propriedade da Aon Shirikyo, em Kameido, e eles construíram um pulverizador para disseminar o material na atmosfera, mas devido a dificuldades mecânicas, um dos membros contou que a máquina jorrava o antraz pelos ares como uma baleia. O cheiro era tão ruim que numerosas reclamações de odores fétidos dos vizinhos provocaram inquéritos policiais. No dia 29 de junho de 1993, 5 moradores de Kameido relataram odores desagradáveis às autoridades, e ao investigar, os oficiais descobriram que o cheiro vinha de um prédio de 8 andares que pertencia a Aon Shirikyo. Mas quando questionaram o grupo para entrar e investigar, não tiveram permissão para continuar. Após mais reclamações, os residentes de Kameido resolveram tomar ações com as suas próprias mãos e forçaram Shoko Asahara e seus seguidores a deixarem a área. Mais de 2 semanas se passaram até que os policiais conseguissem investigar o prédio. E embora eles tivessem encontrado algumas manchas nas paredes, não encontraram nenhum equipamento dentro do edifício. E já que na época a natureza da fumaça acabou não sendo reconhecida, esse incidente acabou caindo no esquecimento. E foi relembrada somente após alguns ex-membros da Aon Shirikyo relatarem que estavam tentando desencadear uma epidemia inalatória de antraz e causar uma guerra mundial, com o intuito de levar a Sahara a governar o mundo. Mesmo o plano sendo um completo desastre, eles perceberam que testar essas armas químicas dentro das cidades do Japão era muito arriscado. Então, decidiram se mudar para uma instalação na estação Banjawarne, no deserto da Austrália, levando $30 mil em excesso de bagagem, que incluíam máscaras de gás, equipamentos de proteção e produtos químicos em containers marcados como sabonete líquido. Agora, longe dos olhos dos oficiais japoneses, Shoko Asahara e seus seguidores tinham mais liberdade para testar seus experimentos e se tornarem especialistas na produção de armas biológicas. Enquanto Seiichi Endo liderava o desenvolvimento de antraz, Masami Tsuchiya conduzia um time focado na pesquisa e produção de sarin, em um complexo da Aon Shirikyo em Kamikushiki, chamado Satian número 7. O sarin é um líquido sem cheiro e sem cor, de alta volatilidade. Isso significa que ele passa do estado líquido para o gasoso rapidamente. E ele é usado como arma química por causa da sua extrema potência sobre o sistema nervoso. E mesmo em concentrações mais baixas, ele é extremamente fatal quando inalado. Dessa vez, eles tiveram sucesso em desenvolver uma arma biológica potente, e estavam prontos para testar o sarin em seus ataques novamente. Em junho de 1994, Shoko Asahara decidiu assassinar os 3 juízes designados em um caso contra Aon Shirikyo, responsáveis pelas acusações de fraude trazidas por vários proprietários de terras em Matsumoto, pois ele achava que não tomariam uma decisão favorável ao grupo. Uma semana depois, os membros da seita carregaram 30 litros de sarin em um caminhão de entrega equipado com um dispositivo de vaporização que eles desenvolveram. No dia 27 de junho, eles foram até o Tribunal Distrital de Nagano, mas somente após chegarem lá, descobriram que os juízes já haviam voltado para suas residências. Então, prosseguiram para o bairro de Kaichi, em Matsumoto, estacionando ao lado do apartamento deles, e começaram a pulverização do gás sarin. A liberação do gás durou por cerca de 10 minutos, mas devido à direção do vento, o sarin foi desviado em direção a complexos de edifícios e casas vizinhas. Como resultado, 274 vítimas tiveram que ser transportadas para o hospital, com pacientes sofrendo sintomas de visão embaçada, dor nos olhos, dores de cabeça, náusea, diarreia, pupilas contraídas e dormência nas mãos. 5 pessoas foram encontradas mortas dentro de suas casas. 2 morreram logo após a internação hospitalar e uma entrou em coma por 14 anos, falecendo em 2008, totalizando 8 mortes. Após investigações, a polícia encontrou produtos químicos para herbicidas na casa de uma das vítimas, Yoshi Yuki Kono, e concentrou toda sua atenção nele, ignorando um possível envolvimento da Aon Shirikyo. Ele foi apelidado por alguns na mídia como o Homem do Gás Venenoso, e recebeu diversas cartas de ódio e ameaças de morte.
Somente nos anos seguintes, após a verdade ser conhecida, que todos os principais jornais japoneses e o chefe de polícia de Matsumoto pediram desculpas publicamente a Kono. Sua esposa também foi uma das vítimas do ataque. Ela foi a paciente que entrou em coma por 14 anos, e apesar de ter acordado do coma, não recuperou a fala e nem o movimento corporal, e faleceu em 2008. Por mais que tivessem falhas para acertar os alvos, esse ataque foi considerado um sucesso pela Aon Shirikyo, já que conseguiram ferir muitas pessoas no seu primeiro teste com a liberação do gás sarin. Isso significava que agora estavam preparados para fazer um segundo ataque, dessa vez focando em atingir um número ainda maior de cidadãos japoneses. Além do sucesso na produção de sarin, a Aon Shirikyo também conseguiu produzir tabum, soman, composto VX e narcóticos como LSD e metanfetamina, que eram fabricados e vendidos para Yakuza. A seita já estava se aproximando do auge do seu poder, mas após uma série de problemas e decisões erradas, todo o império que construíram estava prestes a desmoronar. Em novembro de 1994, aconteceu um acidente de produção na instalação Satian 7, localizado em Kamikushiki, causando um vazamento de sarin, e alguns dos vizinhos começaram a reclamar de um cheiro estranho. Como resposta, a polícia obteve algumas amostras do solo na parte de fora do complexo. Identificou a presença de ácido metilfosfônico e ácido isopropil metilfosfônico. O primeiro composto é associado ao processo de degradação do sarin, e o segundo é encontrado em processos falhos de sua produção. Essas informações foram rapidamente divulgadas pela imprensa, e para evitar uma possível investigação policial mais aprofundada, os membros da Aon resolveram destruir todos os produtos químicos ilegais, incluindo o sarin, que haviam produzido. E durante esse tempo, todos foram proibidos pela seita de se envolverem em atividades envolvendo armas químicas. E apesar das evidências do envolvimento da Aon Shirikyo com a produção de gás sarin, a polícia não podia processá-los sem vinculá-los a um assassinato, agressão ou sequestro em específico, já que não existia nenhuma lei japonesa proibindo a fabricação de gases venenosos. No entanto, surgiram evidências de um sequestro envolvendo membros da seita, e isso permitiu que tudo que a Aon Shirikyo estava escondendo viesse a público rapidamente. No início de 1995, uma fiel da seita, que tinha muito dinheiro, escapou da sede da Aon Shirikyo com a ajuda do seu irmão, Kiyoshi Kariya, de 69 anos. Então, membros da Aon capturaram Kiyoshi e o levaram para a sede da seita em Tóquio, onde ele foi drogado e interrogado para obter informações sobre sua irmã que havia escapado. Mas durante a interrogação, ele morreu de overdose e os sequestradores acabaram queimando seu corpo em um incinerador. Nessa época, já existiam muitos motivos para suspeitar dos crimes cometidos pela Aon Shirikyo, mas a investigação do assassinato se tornou uma justificativa para os planos da polícia de invadir todas as instalações da seita no dia 22 de março de 1995. Mas 3 dias antes da operação, Shoko Asahara foi avisado por seus seguidores, que faziam parte da Força de Autodefesa do Japão, de que a polícia estava planejando invadir suas instalações. Então, a Aon Shirikyo começou a planejar um ataque preventivo no metrô de Tóquio, durante os horários de pico, como uma forma de retaliação. E Asahara ordenou que começassem a produzir grandes quantidades de sarin líquido novamente. Na manhã do dia 20 de março de 1995, 10 membros da Aon Shirikyo foram escolhidos para o ataque. 5 deveriam ir em 3 estações diferentes no metrô de Tóquio, carregando pacotes embrulhados em um jornal, cheios de sarin líquido. Os outros 5 ficariam esperando em estações específicas, designados como motoristas de fuga. O plano era liberar o líquido de 11 caixas pequenas em 5 trens que circulavam nas 3 linhas principais do sistema de metrô: Chiyoda, Marunouchi e Hibiya. Para isso, eles foram separados em duplas. O metrô de Tóquio transporta mais de 5 milhões de passageiros diariamente, e os trens estavam programados para chegar à estação central de Kasumi Gaseki dentro de 4 minutos um do outro, no auge do horário de pico da manhã. Ikuo Hayashi embarcou em Sendagi, na linha de Chiyoda, seguindo sentido sul. Próximo à terceira parada em Shin Oshamorizu,
perfurou um dos 2 pacotes de sarin líquido com um guarda-chuva com uma ponta afiada e desembarcou na mesma estação, escapando em um carro com sua dupla, Tomomitsu Nimi. Isso fez com que o líquido dentro do pacote se transformasse em gás rapidamente, e todos os passageiros que estavam a bordo começaram a inalar a substância tóxica dentro do vagão. O trem continuou seguindo seu trajeto por mais 4 paradas, mas após diversas reclamações dos passageiros sobre um líquido derramado no chão com cheiro estranho, 2 funcionários da estação foram acionados e tentaram se desfazer dos pacotes na estação de Kasumi Gaseki. Devido às altas concentrações de gás sarin, as vítimas começaram a sentir os sintomas de tosse e aperto no peito, seguidos de falta de ar e náusea. O trem foi parado completamente na próxima estação em Kokai-Gijidomai, e todos os passageiros foram evacuados. No total, 231 pessoas sofreram ferimentos graves após inalarem o gás sarin, e os 2 funcionários da estação que removeram os pacotes faleceram. Em outra parte da cidade, Kenichi Hirose embarcou no segundo carro de um trem da linha de Marunouchi. Quando o trem se aproximava da estação Ochanomizu, ele puxou os pacotes de sarin de sua bolsa e colocou discretamente no chão. Assim que as portas se abriram, ele os perfurou com a ponta do seu guarda-chuva e seguiu em direção à sua rota de fuga com Koichi Kitamura. Mas apesar de ter sido cuidadoso com seus movimentos, começou a sentir os sintomas de envenenamento por sarin. Para sua sorte, havia um antídoto guardado no carro de Kitamura. O trem continuou seu trajeto, até que um passageiro relatou que alguém havia desmaiado. 2 vítimas graves foram retiradas do vagão. Uma faleceu e a outra ficou temporariamente em estado vegetativo. Após alguns minutos, o trem chegou até o final da linha em Ogikubo. Novos passageiros embarcaram e o trem seguiu de volta para o leste na direção oposta, ainda com o chão encharcado de sarin líquido. Após o embarque, alguns passageiros reclamaram de se sentir mal e o trem foi retirado de serviço 2 paradas depois. Neste ataque, uma pessoa faleceu e 358 ficaram gravemente feridas. Por volta da mesma hora, Masato Yokoyama embarcou no 5º vagão do trem, que também funcionava na linha Marunouchi, e seguia no sentido leste. Quando o trem estava desacelerando ao se aproximar da estação Yotsuya, ele espetou várias vezes os pacotes de sarin no chão com a ponta afiada do seu guarda-chuva. Mas apenas um pacote foi perfurado, com um furo bem pequeno. O outro pacote permaneceu intacto. Ao chegar na estação, lavou a ponta do seu guarda-chuva em um banheiro próximo e em seguida entrou no carro de Kiyotaka Tonozaki, que o aguardava para escapar. O trem continuou seu destino até o final da linha, já que o pacote de sarin demorou para liberar seu conteúdo. Ninguém percebeu o que havia acontecido. Ao chegar no final da estação em Ikebukuro, todos os passageiros foram evacuados e o trem vazio foi revistado, mas nenhum funcionário encontrou algum objeto suspeito. Então, o trem continuou a operar e partiu na direção oposta até que vários passageiros relataram se sentirem estranhos. Na próxima estação, funcionários do metrô entraram no trem, removeram os pacotes de sarin, fizeram uma limpeza rápida do vagão e ele voltou a operar normalmente. Finalmente, ao chegar na estação Kokai-Gijidomai, todos os vagões foram evacuados e o trem retirado de serviço. Não houve mortes, mas 200 pessoas ficaram em estado grave. No final da linha Hibiya, Toru Toyoda embarcou no trem sentido nordeste, colocou sua bolsa nos seus pés, tirou os pacotes de sarin embrulhados em jornal e colocou no chão. Toyoda estava dentro do trem por apenas 2 minutos. Quando parou na próxima estação, Ebisu, ele perfurou os 2 pacotes de sarin várias vezes e saiu. Em seguida, correu pelas escadas até a saída e entrou no carro de Katsuya Takahashi, que estava à sua espera. A ponta do guarda-chuva de Toyoda passou direto pelos pacotes, derramando todo o conteúdo de sarin líquido pelo chão. Quando o trem chegou a Roppongi, 2 paradas depois, os passageiros começaram a se sentir estranhos. Entrando em pânico, pouco antes da próxima estação, eles lutaram para abrir as janelas, mas mesmo isso não foi suficiente para evitar os efeitos nocivos. O primeiro vagão foi evacuado e continuou para a próxima estação com seu primeiro carro vazio. Na estação Kasumi Gaseki, todos os passageiros foram evacuados e o trem retirado de serviço. Milagrosamente, apenas uma pessoa morreu, embora 532 tenham ficado gravemente feridas. O último ataque, o mais letal, aconteceu no lado oposto da linha Hibiya. Yasuo Hayashi embarcou no trem com destino ao sudeste, mas diferente dos outros ataques, ele recebeu 3 pacotes de sarin. O pacote extra era um sobressalente defeituoso,
que ele mesmo pediu sem hesitar para demonstrar sua lealdade ao grupo. Hayashi subiu no terceiro vagão na estação Ueno. 2 estações depois, perfurou os pacotes várias vezes com seu guarda-chuva e escapou no carro com sua dupla, Shigeo Sugimoto. O sarin começou a vazar e cheirar logo após o trem deixar a estação, e quando chegou na próxima, os passageiros já começaram a se sentir fisicamente mal. As pessoas viram um pacote de jornal vazando um líquido estranho e um passageiro acabou chutando ele para fora da plataforma da estação Kodemacho. Essa ação inocente fez com que o gás liberado pelo sarin rapidamente se dispersasse pela plataforma do metrô, onde dezenas de outros cidadãos estavam esperando pelo próximo trem. 4 pessoas morreram. Dentro do trem, um passageiro incapaz de suportar o cheiro pressionou o botão de emergência do terceiro carro, mas como o trem não podia parar no meio de um túnel, prosseguiram até a próxima estação. Quando as portas se abriram, algumas pessoas caíram na plataforma e desmaiaram. Levou algum tempo para os funcionários do metrô perceberem que algo estava errado. O trem foi retirado de serviço imediatamente e médicos foram chamados. A primeira comunicação para a central do metrô foi que algo havia explodido e deixado uma fumaça branca no trem, com muitas pessoas feridas. Somente após alguns minutos, os atendentes da estação reconheceram que não eram explosivos, e sim gás venenoso. Cerca de 20 minutos depois, decidiram fechar completamente a linha Hibiya e evacuar todas as pessoas do metrô. 265 pessoas ficaram gravemente feridas. 12 morreram no dia do ataque. Outra morreu no dia seguinte e mais uma pessoa faleceu em 2020 após ficar acamada por 25 anos, totalizando 14 fatalidades. Com mais de 6.000 pessoas feridas, esse foi um dos maiores ataques terroristas contra civis usando arma química em toda a história do Japão. Após o ataque, a suspeita caiu rapidamente sobre a Aon Shinrikyo, e depois de alguns dias, a polícia invadiu suas sedes em Tóquio, Kamikushiki e também suas sedes na Rússia. Durante essas invasões, eles encontraram diversos preparativos para explosivos, armas químicas, drogas ilícitas como LSD e metanfetamina, um helicóptero militar russo e até mesmo prisioneiros contidos em celas. A maioria deles faziam parte de grupos anti-Aon, ou estavam ligados a membros que haviam fugido da seita. Cerca de 150 fiéis foram presos. No dia 23 de abril de 1995, um mês após o ataque no metrô, Murai Hideo, chefe do Ministério de Ciência e Tecnologia da Aon, foi esfaqueado até a morte do lado de fora da matriz da seita em Tóquio, enquanto passava no meio de uma multidão com cerca de 100 repórteres, em frente às câmeras. O homem responsável pelo crime foi um membro da gangue Yamaguchi-gumi, o maior clã da Yakuza no Japão. Ele foi preso e condenado pelo assassinato, mas seu motivo permanece desconhecido. O nome da seita ficou estampado na mídia por diversas semanas, mas isso não impediu deles fazerem mais ataques para tentar despistar a polícia. No dia 5 de maio, 2 sacolas de plástico que estavam pegando fogo foram encontradas no banheiro masculino da estação de metrô de Shinjuku, em Tóquio. As 2 sacolas continham substâncias, que juntas produzem cianeto de hidrogênio, um pesticida extremamente potente, também conhecido como Zyklon B. Alguns especialistas químicos estimaram que a quantidade de gás que seria liberada seria o suficiente para matar entre 10 e 20 mil pessoas. Por sorte, o dispositivo falhou e foi rapidamente encontrado e apreendido pela polícia, deixando apenas 4 vítimas, que relataram irritação na garganta e problemas respiratórios. No dia 16 de maio, Shoko Asahara foi finalmente encontrado escondido dentro de uma parede no prédio Satian 6, em Kamikushiki. Ele foi capturado e preso. No mesmo dia, como retaliação, membros da seita enviaram uma bomba pelo correio para o escritório do governador de Tóquio, Yukio Aoshima, que foi aberta por seu secretário. Devido à explosão ao abrir o pacote, Masaaki Utsumi perdeu todos os dedos de sua mão esquerda. Após esses ataques, os membros da Aon ainda tentaram cometer mais atos terroristas, mas a maioria falhou. A Aon Shinrikyo foi completamente banida e considerada ilegal na Rússia, e classificada como uma organização terrorista por vários países. Apesar de não ter sido proibida no Japão, perdeu seu status de organização religiosa e uma ordem de vigilância rigorosa foi colocada no grupo. Com a prisão de Shoko Asahara, tudo que a seita havia construído se tornou ruínas.
e seu fundo de mais de US$ 1 bilhão foi apreendido e congelado pelas autoridades. No dia 24 de abril de 1996, aconteceu a primeira audiência do seu julgamento no Tribunal Distrital de Tóquio. Shoko Asahara foi indiciado por 17 crimes, variando de homicídio à produção ilegal de armas e drogas. E somente agora, a polícia estava descobrindo seu envolvimento no assassinato da família Sakamoto e o ataque de sarin em Matsumoto. Após um julgamento que se estendeu por 257 audiências e durou por quase 8 anos, Asahara foi considerado culpado em 3 acusações e condenado à morte por enforcamento em fevereiro de 2004. Mas pelo fato de alguns casos contra seus cúmplices ainda estarem em andamento, sua execução foi adiada por muitos anos. Somente em 2018, Shoko Asahara e outros 12 membros da seita foram executados. Apesar do culto ter se desmanchado por completo, ele continua vivo em 2 novas ramificações, Aleph e Hikari no Wa. Aleph tem mais de 2.000 seguidores, e apesar de desaprovarem dos envolvimentos de Asahara nos incidentes, aprofundaram seus laços com suas antigas doutrinas. Já Hikari no Wa, com cerca de 150 seguidores, afirmam ter o rejeitado, e se consideram uma religião nova, que segue outras crenças. Mesmo com essas mudanças, muitos cidadãos japoneses ainda permanecem profundamente desconfiados das atividades desses grupos. Desde então, a seita Aon Shirikyo e seus ataques criminosos têm sido retratados em diversas mídias diferentes. Enquanto o julgamento de Shoko Asahara estava em andamento, um jogo chamado A História da Vila Kamikuchiki foi misteriosamente publicado no Japão. O jogo ganhou popularidade após surgirem algumas especulações dele ter sido produzido como uma ferramenta de propaganda para recrutar novos membros para Aon Shirikyo. Mas depois foi revelado que ele foi criado com o objetivo de tirar sarro da seita e passar como a Aon era mostrada negativamente nas mídias. O ataque no metrô de Tóquio é até mesmo mencionado brevemente no filme Jogos Mortais 2, que usa gás sarin para envenenar os jogadores. Quem sabe sobre o ataque ao metrô de Tóquio conhece o efeito devastador sobre o organismo humano. Durante anos, a Aon Shirikyo desenvolveu armas de destruição em massa, cometeu assassinatos e aterrorizou a população japonesa. O que é mais interessante é que eles começaram como uma organização budista que acreditava no pacifismo e em apenas 2 anos transicionaram para a violência. E aqueles que discordavam eram persuadidos, torturados ou mortos. É até surpreendente como a Aon recebeu tão pouca atenção da polícia. E apesar de eles estarem sempre envolvidos em atividades suspeitas, eles conseguiram operar durante anos sem nunca serem investigados. Apesar da persistência do grupo, a maioria dos seus ataques foram falhos. O ataque no metrô de Tóquio poderia ter sido muito mais devastador se a Aon não tivesse destruído o sarin mais puro que haviam produzido, quando temiam serem descobertos. A Aon Shirikyo com certeza marcou a história do Japão, mostrando os perigos que grupos como esse podem representar. Mesmo com pouco conhecimento, eles encontraram caminhos para produzir armas de destruição em massa, e é muito provável que outros grupos espalhados pelo mundo possam fazer o mesmo.